Muito obrigado a todos por su presencia. It's a real honor and thrill to be here tonight for this very special weekend of screenings and encounters. The idea of the Harvard Gulbenkian program really began with tonight's program, and began with a film that I saw that completely changed the way I thought about Portuguese cinema, the way I thought about cinema in general. And this is the film we're going to see tonight, Gloria, by the great Manuela Viegas. And it immediately brought to mind thoughts and ideas of another really great filmmaker who I admire deeply, Lucrecia Martel, who's here with us tonight. And it was there, I thought, what if? Would it be possible? And then, speaking with Joaquim, it happened. And it happened thanks to our great friends here at the Gulbenkian and the Center for Portuguese Language and Culture, which has supported this program generously and unflaggingly. And I want to give special thanks to that program's enlightened directors, Rui Vieira Neri and Maria Helena Borges. I'd also like to thank Antonio Pires, who's our great friend from the very beginning of this program, as well as the hostess of tonight, and the director of the museum where we have the great privilege to be, Isabel Carlos. Why don't we give them all a round of applause? We also have with us tonight a really great critic whose extraordinary talents as a writer and a thinker about cinema are demonstrated in the wonderful essay which Abulio Hernandez has given to us, written on Gloria, and I'll be handing him the microphone in just a minute. But just to offer just a few thoughts about this film, which I'm so thrilled we can see in a beautiful 35mm print. This is a film which was really conceived photochemically, I think, and it's a film which has to be seen this way, and it's so wonderful that we can see it this way, not just see it but hear it. This is a film whose strengths and secrets are equally in its soundscape as its imagery. So we're going to have a chance to speak about this film, not only with Manuela Viegas but also with Lucrecia Martel and with our great friend Obilio after this screening. And now please join me in welcoming Obilio Hernandez. Muito obrigado. Queria dizer-vos que me apraz muito ver uma sala cheia com gente nova a ver cinema português. E eu convido-vos, não vou falar do filme, convido-vos para ver este filme de uma forma intensa, porque eu acho que o filme exige de nós isso mesmo, um olhar intenso e um ouvido intenso, como o Hayden já chamou a atenção para isso, desde a primeira imagem. A água, de facto, inunda este filme e é importante ouvir a água, que nem sempre se vê e quase nunca se vê, só algumas vezes, na imagem. Peço-vos que tenham atenção a isso, ao pudor formal deste filme e a um olhar que devolve o nosso olhar sem nunca ser facilmente cúmplice connosco. Facilmente cúmplice connosco. Pelo contrário, o olhar que o filme nos lança, todos os filmes lançam o olhar sobre nós, é um olhar que resiste ao olhar invasivo, que é sempre o olhar do espectador. Até já. Muito obrigada a todos por terem vindo. É um prazer muito grande estar aqui. A hospitalidade da Gulbenkian é uma coisa que entrou nas nossas vidas já há muitos anos e permanece sempre. Sobre o filme, acho que aceito as ideias já aqui manifestadas. Não vou dizer nada sobre o filme, mas sobre a programação em geral. Parece-me que gostava de partilhar com vocês a minha impressão do que tem sido este ciclo ao longo dos módulos que tem havido.
não têm passado, os filmes não têm passado como acontecimentos de estreia propriamente. Os filmes têm passado para embaterem com o nosso olhar, e este dispositivo aqui criado, com as conversas que se seguem, com esta disponibilidade de um conjunto de pessoas, tem sido uma coisa, uma verdadeira experiência dos filmes, e uma experiência nova de filmes que conhecemos já muito bem, alguns mesmo muito bem, como, por exemplo, o filme do António Reis. Portanto, tem havido episódios de verdadeira revelação, sobretudo, no meu caso, em relação à matéria dos filmes, em relação ao confronto com as formas, e isso tem sido possível acontecer aqui, não é? Por isso estou muito orgulhosa por o meu filme também participar destes eventos, e espero agora não ficar muito preocupada ao rever o filme desta vez, mas conversaremos depois. De qualquer modo, o que penso é que é uma oportunidade para pensarmos sobre o cinema, nesta ideia de o relacionarmos não através de coisas superficiais, mas através das formas mesmo, dos gestos, da atitude dos realizadores em relação ao que filmam, de relacionarmos, fazermos uma rede, e essa rede tem-se transformado para mim numa rede de afetos, não é? De ligações intensas. Muito obrigada. Aproveitemos para então ver com cuidado os filmes e falamos depois. So thank you so much, Manuela, for this amazing film. And I thought I would begin the conversation by asking about a certain dimension of the film that I think will really help us in this getting started with a conversation that will extend over this weekend. And this has to do with a certain tension in the film between the abstract and the concrete. One of the things that I'm so impressed by your film, and that Aurelio spoke about in his essay, is the way in which there's a kind of raw, material sort of concreteness to things in the film. The way in which the film then, there's a tension between the abstract and the poetic, the sort of vertical, and then the sort of the concrete and the weight, the sort of gravity of things. In your film, bodies either float or they fall. Words have a kind of concrete quality. We have the sort of graffiti on the walls. We have the letters written on the window. And then we also have glass, which has a sort of solidity and at the same time a transparency. I was wondering if it would be possible to start by thinking about this tension that seems to be so pronounced and profound in the film and seems to give it a kind of secret structure, if you will. Há uma procura da materialidade, da matéria das coisas, em todo o filme. É evidente que o tratamento que é dado à própria película contribui para isso, mas também a escolha dos sítios e o aspecto, os musgos nas paredes, o uso que o tempo deu àqueles edifícios onde filmei, e que encontrei assim e não alterei, apenas acrescentei algumas coisas, uma cama, uma mesa, assim, coisas concretas, objetos. Eu acho que os objetos são, para mim, eu vejo os objetos no cinema como espécie de
de coisas com história, coisas de cristalização do tempo, quaisquer objetos, não do ponto de vista simbólico, mas de um ponto de vista direto, de um ponto de vista dessa experiência que acabamos por ter quando os objetos povoam o mundo. E como isto é um mundo inventado sobre um mundo existente, quer dizer, todos aqueles edifícios e todas as coisas, os lugares onde filmei ficaram inalterados, mas mudei muitos pormenores para conseguir pensar na invenção destes mundos. Por exemplo, a estação de comboio não se chamava de facto Santiago. Mudei o nome da estação de comboio, é a estação de Belver, que está lá ainda. É uma espécie de ruína. Portanto, também este movimento do tempo, do abandono dos trabalhos, de certos trabalhos, o aparecimento de outros, essa simultaneidade dos tempos, não é? Um tempo que já está morto ou que está a desaparecer, não é? Com um tempo muito mais do futuro, não é? Temos o multibanco, temos esse tipo de cruzamentos assim. Então, a materialidade das coisas, de algum modo, para mim, é tocada pelo tempo. É o tempo que está a dar densidade aos objetos e a transformar os objetos não em coisas ligadas a projeções metafóricas ou qualquer coisa assim. Não tem nada disso, é direto e, portanto, essa passagem do tempo está lá. O que eu quis filmar com isso, portanto, utilizando esse tipo de seleção dos locais, de escolha mesmo das roupas e outros objetos, foi filmar uma coisa que é um processo, quer dizer, há o processo de degradação e de desaparecimento e ao mesmo tempo com ilhas de aparecimento de outras coisas, mas filmar isso no presente, filmar o presente disso, filmar o presente a ser afetado pelo passado, a ser o presente a ser transformado pelas ressonâncias do passado, por alguma coisa dos restos do passado, não é? Portanto, mas não tentar fazer coisas como figurar o passado de alguma maneira. Me interessei muito pelo presente, acho que o cinema tem muito a ver com isso. E também o futuro como expressão de expectativas no presente, não é? Também filmar o futuro como a expressão de expectativas que se podem apanhar no meio desta ramificação de movimentos deles. E então é isso, um mundo inventado sobre um mundo que existe. E, portanto, o real, etc., tudo isso é muito, muito importante, não é? É preciso filmarmos isso, não é? Mas filmarmos isso transfigurado de alguma maneira, não é? Eu gostava de pegar nisto que a Manuela disse e que o Hayden disse no princípio, esta tensão entre o que é opaco, o que é espesso, o que é material, o que não deixa ver, e aquilo que é transparente, as transparências, o vidro, etc. E este tipo de tensão é permanente no filme em relação a tudo, praticamente. E sobretudo, nesta tensão entre aquilo que o filme deixa ver e aquilo que o filme constantemente oculta, não quer mostrar, não nos deixa ver. Não é? Não nos deixa ver e não nos deixa
forma de tentar saber mais alguma coisa do que aquilo que vemos. Por exemplo, eu dou um exemplo ao outro no texto que escrevi, mas não vale a pena perguntar, embora na altura possamos em cada momento interrogar-nos, quem é o homem e a senhora de idade que aparece no fim? São o Ivan e a mãe, passado muito tempo? Não interessa. Estão-se a despedir de quem? Não interessa. Vão para onde? Não interessa, não sabemos. Quando os homens estão à procura do Ivan e da Glória e chamam por eles e nós ouvimos uma voz muito ao longe, é por cima uma voz de menina que entoa uma canção baixinho, é Glória? Não sabemos. Tendemos a pensar que sim, mas não interessa se é ou se não é. Porque este filme, há um elemento fulcral no filme, do ponto de vista da sua linguagem, que é a elipse. Quer dizer, e a elipse é aquilo que nós normalmente pomos de lado, descartamos. Ou são os espaços brancos entre as palavras de um poema, descartamos. Ou são os espaços negros entre o fotograma do filme, que nós descartamos. Aqui é como se as elipses estivessem constantemente presentes no filme sem nós as vermos. E por isso é que o filme, eu penso que o filme tem uma história que não narra, ou narra os restos, como disse a Manuela. O filme não nos conta uma história, conta o que restou de uma história, os restos, as lacunas, as elipses, não é? Os fragmentos. E por isso há muita coisa que não é explicada, nem tem, felizmente, que ser explicada. Esse é um dos aspectos que me interessam muito no filme e de que eu gostei muito. Um outro aspecto que a Manuela não focou, mas que eu gostava de focar e que tem que ver com o olhar com que a Manuela filmou o real, transformando numa ficção. Tem que ser sempre assim, não é? Isto é, não há objetividade nisto. Aquilo que ali está, pode ser a estação, até podia ter o mesmo nome que tem na realidade, mas aquilo não é a realidade, não é a mesma coisa que nós olharmos para um pedaço de natureza e quando olhamos transformamos aquele pedaço numa paisagem. A paisagem só existe em função do nosso olhar. E este filme é muito intenso na forma como olha para aquilo que filma e constrói, modificando aquilo que filma, e na relação, como eu disse no início, com o nosso olhar. Quando eu digo que o olhar do espectador é sempre um olhar invasivo, é nesse sentido que eu há pouco dizia, nós queremos sempre saber mais alguma coisa, até chegarmos à conclusão que se não sabemos mais é porque o filme não nos quer contar mais. E, portanto, tendo nós a impressão neste filme que quase tudo está fora do campo, não, está tudo no campo, só que não se vê e não é para ver. Esse é um aspecto que eu acho muito interessante na maneira como este filme é filmado. A outra é a nossa própria... E, portanto, neste aspecto, este filme recusa a relação de cumplicidade connosco, com o espectador. Não é? Recusa a relação de identificação da nossa identificação com os próprios personagens. Coisa que é, como sabemos, um dos princípios do cinema clássico, que não é este aqui, este princípio. Mas a outra coisa que eu acho muito interessante no filme é este filme toca-nos muito. Tocou-me muito e hoje tocou-me ainda mais, porque esta cópia é excelente. Ou seja, o filme emociona-me, mas a imagem põe de parte toda a emoção. Não sei se estou a ser claro no que estou a dizer. O filme emociona-me, mas a imagem põe de lado toda a emoção. A emoção não faz parte da imagem, não faz parte da representação. Não é por acaso, seguramente, que a Glória e o Ivan, a menina e o menino, não são interpretados, são aquelas duas figuras que ali estão. Eu no texto chamo à colação um outro autor, que é o Bresson, que faz-me lembrar, de facto, aquilo que o Bresson chamava os modelos, não é? Porque aquelas crianças não chegam a representar. E não é para representarem como atores que elas estão. E, portanto, isso ajuda a um distanciamento, a uma ausência de emoção na imagem, que, no entanto, não impede
que a emoção nos toque. E isto eu diria que isto é raro, digamos, no cinema. Porque muitas vezes a emoção, o emocionar o espectador é conseguido à custa de tudo aquilo que este filme põe de parte. E isso acho que é das coisas admiráveis que este filme faz. Está aí, disse uma ideia, há uma ideia que me parece muito central aqui no filme, é que as elipses, evidentemente que está praticamente tudo dividido, mas ao mesmo tempo as elipses estão na própria imagem, estão por dentro da própria imagem. E, portanto, a ideia era que, no fundo, há um off que está na imagem. O off está na imagem. Fora de campo. Fora de campo está ou seja, era preciso considerar, e não sei se isso eu vejo isso assim também, não sei se é possível se isso é aceitável, não é? Mas o que vejo é uma imagem que precisa do que está, mas o que está lá não forma um todo, mas faz unidade com o que não está, com o que nunca estará, por exemplo, portanto, com coisas hipotéticas que nunca estarão ou que nunca poderão estar mesmo porque não são representáveis. Portanto, há na imagem, parece-me, procurei isso, por exemplo, em coisas concretas, como ao estar a tratar ou ao estar com um plano da rapariga num sítio, estar a imaginar o que é que está a acontecer nos outros sítios todos e haver uma espécie de unidade, apesar da grande fragmentação, que não permite o todo, e portanto o sentido não vem da constituição desse todo, mas vem de um fio de unidade, parece-me a mim, que é uma espécie de voz que vai do princípio ao fim do filme e que é uma voz que tem a ver com a possibilidade de trabalhar, portanto, a possibilidade de um fio temporal, de um fio por dentro que tem a ver com as coisas, essas coisas então, as que estão como coisas, mas que não se constituem a fazer sentido, digamos assim, mas que só fazem sentido e são ativadas pelas coisas que não estão e pelas coisas, pelas tais outras coisas que provavelmente não podem estar. É evidente que as coisas que estão não teriam a mesma potência sem as outras, parece-me. Que dá potência àquilo que está é o que não está, ou o que está, mas não está acessível diretamente, parece. Portanto, está tudo no campo, concordo, está tudo em campo, não é? Exato. Ao contrário do cinema clássico, o fora de campo nunca se atualiza, digamos. Existe invisivelmente no campo, que é realmente... Este é um aspecto muito original e que é raro, não é? Só para terminar este fio que começou no que disse, a tal voz que pode ser... Quer dizer, o filme é agreste, parece-me, mas ao mesmo tempo agreste em relação ao pedido de empatia ou ao estabelecimento de um contrato qualquer empático. Dá-me ideia que é relativamente violento nesse aspecto, agreste, mas talvez seja agreste, mas talvez não seja tirânico, talvez não seja autoritário. E se calhar é agreste e muitas vezes incompreensível, e isso é o preço para não ser autoritário, para não ser tirânico, digamos assim, em relação a dar a última palavra, a fazer um trabalho que a certa altura do filme possa dizer: esta é a última palavra, aqui está. Isso, há uma recusa em relação a isso, parece. E, portanto, o preço disso
é pensar nas coisas ao mesmo tempo, não é? Mas tendo, passando pela dor ou qualquer coisa desse género, de não poder ter lá as coisas todas, não é? Como se isso... bom, e de qualquer modo, isso dá-me a ideia que isso intensifica as imagens, mas então essa unidade também não há condução para um movimento empático, mas parece-me que há uma tentativa de anúncio permanente, de anúncio ou de anunciação permanente. Pensei nisso ao montar, etc. Uma espécie disso. Alguma coisa que se anuncia e que nos prende e que se torna intenso, mas que é apenas uma promessa que não se chega a cumprir, não se chega praticamente a cumprir, senão esfaceladamente, não é? Aos bocados. Há essa ideia não de revelação, mas de anunciação. E isso pode ser que seja a possibilidade de um pacto com quem vê, entre o filme e quem vê. Pode ser esse o pacto, talvez. O filme, a imagem fílmica, apresenta-se perante nós em toda a sua fragilidade e de uma forma incondicional, nos dois sentidos que alguém dá a esta condição. Incondicional porque se apresenta perante nós e diz: eis-me aqui, não é? Isso nunca pode ser tirânico. Eis-me aqui, não pede mais nada, diz: eu estou aqui, eis-me aqui, a imagem. E incondicional noutro sentido, isto é, sem condição, e o estar sem condição é manifestar a fragilidade de si mesmo, a fragilidade da imagem, que não mostra mais. E agora corrijo o que disse no início, não só o que eu disse no início, não só porque não nos quer deixar ver mais, mas porque não consegue mostrar mais. E eu acho isso uma coisa extraordinária, não é? Portanto, nunca poderia ser tirânico. É isso. É essa forma incondicional e sem condição de surgir perante nós a imagem no esplendor da sua fragilidade, se quiser. Não é? Isso eu acho muito interessante. Y entre ustedes dos, yo creo que han salido muchas ideas muy importantes y especialmente quiero agradecerle para hablar de la poesía, ¿no? Porque yo creo que otra cosa que me pregunta si no podemos llamar Gloria como una forma de poesía concreta en otra manera, ¿no? Porque tiene el concretismo de la materia, ¿no? Y si pensamos, por ejemplo, estoy todavía pensando en la gravedad de cosas, como las cosas se caen así. Y esta escena, por ejemplo, y estoy también pensando, Manuel, en lo que dijiste sobre esta simultaneidad de pasado, presente y futuro. Y si tomamos, por ejemplo, una escena, la escena, algo, yo creo que es clave, es muy impactante, y cuando el bebé se cae, o cuando Gloria tira el bebé, y sí tira el bebé, porque es una pregunta, ¿sí? Si no es una figura de nuestra imaginación, de una fantasía de Gloria o de la figura madre. Y si tomamos esta imagen, por ejemplo, podemos, yo creo que, hablar con un poco más de especificidad de estas ideas, de todo, de la manera en que la imagen es un tipo de plano absoluto en que todo la temporalidad y la ausencia de la imagen y la imagen mismo están así, ¿no? Peleando, sí. Hay algo sobre el tiempo, no sé si será exactamente lo que quiso decir Manuela, pero a mí me pasó mucho con Gloria. Es que las cosas, a veces uno en las películas, las cosas pasan, los objetos, como si nada, como si fueran, como si estuvieran casi arrollados por la trama, ¿no? En cambio, en esta película las cosas están
y las cosas no son ideas, sino que son trabajo humano. En muchas escenas, en muchos cuadros, encuadres, hay instalaciones eléctricas, hay vidrios, hay marcos, hay trabajo humano. Hay una enorme cantidad de trabajo humano, esfuerzo humano, y en ese sentido siento que el tiempo está ahí muy presente, porque ni la ropa, no veo una escena y no puedo dejar, aunque esté arrastrando a una persona, no puedo dejar de pensar en la ropa, en las zapatillas, en la media, en el calzoncillo. Es como el trabajo humano de todos esos objetos tiene un peso y tiene un pasado de construcción de esos objetos. Y en ese sentido, cuando al final, en el bosque, cada árbol, las ramas, el hacha para cortar las ramas, el árbol todavía vivo, hace que ese universo de las cosas construidas con tiempo, con la dificultad de la construcción en el tiempo, se haga presente tanto en las cosas naturales como en las cosas materiales, y ahí quedan juntas. Entonces, en esta película siento que la naturaleza y lo construido por el hombre no está separado, es una misma cosa. Y creo que la imagen del bote dado vuelta, que tiene adentro un hombre vivo, es como cabalmente esa idea, ¿no? Ya no la función de bote, que es al revés, para flotar y mantener seco a una persona, está invertido y sostiene a un hombre vivo adentro. Y esa idea me parece que es muy fuerte durante toda la película, ¿no? El trabajo el objeto como resultado de un trabajo humano, de un esfuerzo humano. Nada está, las cosas no están, incluso hay una escena en donde un auto, una escena que es casi como una transición, un auto está iluminando y se ve una escalera plegada, y es imposible durante la película no pensar esa escalera que se pliega, ese tipo de viaje, como dice Manuela, no es una película que te impone ir detrás de la trama pensando cómo sigue la acción, sino que te obliga a pensar hacia adentro de la película, hacia la construcción, hacia el tiempo de la construcción que nos lleva a nosotros construir las cosas, y en un punto nos iguala y nos hermana con la naturaleza. En ese sentido siento muy preciso lo que dice Manuela sobre una película que no es tiránica, porque nos convoca a ir en ese camino, no a perseguir qué cuadro sigue, sino a profundamente meternos en cada cuadro, ¿no? Es como casi una persona. Pasó tiempo, encuentras una persona y la persona es diferente y tú estás diferente también. Yo creo que lo que han hablado hasta aquí es este tipo de estructura que tiene el film, es la base para que el film sea como una persona. Por ejemplo, yo de esta vez lo he visto casi como si fuera un film de Griffith, un film de 8 horas con la ambición de toda la vida humana, de todas las edades. Tiene las niñas y los niños, los bebés, y tiene los adolescentes, los adultos, los viejos. Y si el film tuviera las 8 horas de Griffith, todo estaría separado. Y aquí lo que encontré ha sido que toda esta exasperación de vivir, no sabemos cómo hacerlo, cómo vivir, cómo está tan compactado, es como si se pudiera de facto hablar unos con los otros y comprendernos en el sufrimiento de las edades.
como si fuera toda la vida en la película. Cuando viene el padre a buscar a la niña es una cosa de una perturbación, y cuando los chicos intentan amarse, y cuando los hermanos, y cuando los viejos, y cuando, por ejemplo, los momentos en que Jean-Christophe Bouvet está con el perro y frega sus manos en la piedra, y si todo eso fuera contado como Griffith, se perdería en la narración, se perdería su esencia, y se perdería la relación entre todas las edades de la vida en una sola película. Eso ha sido lo que he vivido hoy con la película, y yo creo que viene de esta especie de construcción por elipse, que en verdad lo junta todo y lo crea un entrechoque increíble. Esta es la idea de la importancia del mundo construido, ¿no? Un mundo que se llama atención a sus propiedades construidos, y al mismo tiempo que... Porque también estoy pensando del sonido, y yo creo que es algo... Es un poco como del mundo de David Lynch, en que siempre hay estas máquinas que están afuera, son como fuerzas motrices que están haciendo estos ruidos agresivos. Y esto es una película, Gloria es una película llena de frustración, ¿no? Y hay gente que están tratando de hacer algo, están pegando las manos hasta que sale sangre contra las piedras, están pegando las cabezas contra el vidrio, y también tenemos estos ruidos de motores arrancándose, como si fuera, no sé, es como si fuera un tipo de voz, ¿no? Hablando sin palabras, ¿no? Sobre este tipo de un tipo de frustración, pero no dicho, sino dado como un tipo de tactilidad, ¿no? Y eso yo creo que es una de las cosas muy impresionantes de esta película, es que nos da un tipo de tactilidad a un nivel de las emociones, ¿no? Y no sé si puedes hablar un poco más de estos sonidos, de soundscape de la película, que tiene es muy complejo. La película en hecho termina con el sonido, ¿no? Y estos sonidos que sigue construyendo un mundo. O som é ligado às camadas de tempo, não é? O som é mais ligado às camadas de tempo. As coisas, a vida das coisas depois de terem passado por lá continua no som, e é isso que as torna presentes. É o som que as torna presentes. Portanto, o som permite, por um lado, essa sobreposição. Depois, o trabalho de som, que na montagem durou muito, muito, muito tempo, e que foi entusiasmante verdadeiramente. Quer dizer, encontramos os critérios para o som pensando em todas as histórias que ao mesmo tempo se estavam a passar, que não as visíveis. E, portanto, utilizamos som de interior em exterior e ao contrário. Quer dizer, tentamos contar bocados de histórias paralelamente, bocados de tempo, digamos assim. As coisas estão cada uma aí para o seu lado. E a forma do filme também tem isso, não é? As elipses. Mas, portanto, no mundo, neste mundo inventado, as coisas estão cada uma a ir para o seu lado, não é? Todas. E o homem mais velho, o pai, o Vicente, portanto, está no meio disso, não é? Está no meio desses pedaços de coisas, e os únicos que conseguem alguma reunião, o movimento contrário, a energia contrária e a força contrária, são os miúdos, não é?
a Glória, sobretudo, que junta coisas. A Glória junta tralha, tralha são os objetos, junta tralha, e a Glória tem uma ideia, é construir uma coisa qualquer que seja muito protegida, não é? O único mundo em que ela se sente bem, de facto, é o do esconderijo, é o da água, e que ensina o miúdo a sobreviver, digamos, no barco cápsula, que é uma ideia muito bonita. Mas, de facto, a Glória eu ia dizer, há uma sobrevivente, mas a Glória desaparece do filme, antes do filme acabar. Mas a Glória vive num mundo que no fundo ela não partilha nada com o resto do mundo, porque as tralhas que ela quer construir, essa ideia que ela quer construir, é interior, é dela só, não é? E o filme está cheio de coisas dolorosas, não é? A dor do crescimento, a dor de passar de criança a adolescente, ou de adolescente a adulto, não é? Tudo isso está, a raiva que está na relação entre os irmãos, nós não sabemos obviamente, o que é que separa aqueles irmãos, não é? A raiva que depois resulta em agressão, ou nas agressões que existem no filme, o próprio miúdo, o Ivan, que a certa altura agride. Nós julgamos perceber porquê a Glória, não é? E portanto o filme, apesar digamos, de excluir da imagem a tal emoção de que ele falava, está cheio de emoções em si desta forma, não é? Aquela vida é uma vida duríssima para todos, no fundo. E o pai é talvez a figura mais impotente de todas, não é? Aliás, o facto de aparecer logo com as mãos entrapadas e tudo, é logo um sinal de diminuição, amargurado pela dor física e não só a dor física, não é? E, portanto, este filme é um filme cheio de coisas que nos afetam e que afetam, obviamente, aquelas duas criaturas, que são as duas criaturas que, no fundo, querem ser livres ali, não é? A Glória e o Ivan. Posso fazer-lhe uma pergunta? Peço desculpa. Se concorda com a referência que eu fiz no texto ao Bresson e à Mouchette. Não lhe estou a perguntar se na altura pensou, obviamente não é isso, não é? Mas se vendo o filme, se encontra alguma afinidade entre a figura da Glória e a figura da Mouchette e no modo como essa figura fala para nós da imagem para cá. Sim, eu penso que sim, embora tenha a impressão que nenhum de nós se vê fora da mão do Bresson, não é? Nenhum de nós se consegue libertar disso, mas de facto quer dizer, a Mouchette a rebolar até à água, etc. A voz, a cancioneta, as botifarras. Claro, não se pode escapar, não é? Não se pode escapar, mas sim. Mas ainda falando no som, e se calhar agora tentando perceber, porque esta coisa do desejo e da linguagem que está aqui, que vocês encontraram para integrar os nossos trabalhos, da parte, penso que é o som, talvez mais, que se liga com porque o som faz uma corrente, não é? E o som é que faz a continuidade, e o desejo tem a ver com isso, não é? O desejo estilhaça a linguagem, não é? Estilhaça, rebenta com a linguagem, não é? Mas provavelmente mais do que as imagens, penso que é no trabalho do som que está o desejo, porque é lá que está também o tempo, é o tratamento do tempo, mas o tempo, não o tempo
Saturno, não é? Mas o tempo, o grande mar, não é? O grande mar, e esse tempo, isso está no som, parece-me. Essa coisa onde se mergulha, não é? Onde se afunda o amoroso e tal. Provavelmente pode ser que seja por aí a ligação com a ligação não explícita, mas que se experimenta em relação ao desejo. Creo que con el sonido dices cosas que no pueden decir con palabras, ¿no? Eso para decirlo más sencillo, en una manera muy sencilla. Hay un momento, una imagen para mí que es muy fuerte, es cuando están en el camino con los trabajadores, están tocando música y Gloria, la boca se abre como si fuera al punto de decir algo o cantar algo, pero no dice nada, es solamente a la boca, así, parece casi animal, algo así, no, pero tiene una ternura, tiene algo salvaje, tiene algo, pero es otra manera de no hablar, pero decir algo sin, ¿no? Sem palavras. Sim, exatamente. Pois acho que por aí, quer dizer, na altura havia à volta da escrita deste filme e do pensamento do que se podia fazer, e também na montagem havia não só Faulkner, claro, com a ideia do território, de fazer, porque isto é filmado em variadíssimos sítios que depois constituem imaginariamente o território. Há Faulkner mesmo, não é? Penso que não, que até que se vê isso, não é? Talvez. Mas, por exemplo, essa ideia da violência ao mesmo tempo da ternura, eu acho que vem de outro tipo de aproximações, por exemplo, à Flannery O'Connor, ou qualquer coisa desse género, uma extrema crueldade e ao mesmo tempo uma ternura, tendresse, possível, uma possibilidade. Não é que haja umas manifestações de ternura muito grandes, mas pequeninas coisas desse género de ternura, não é? Depois, há pouco falaste no peso das coisas, na ideia do bebê que cai, e de outras coisas que caem, não é? Há isso da queda, há uma ideia de queda também, tenho a impressão, há uma ideia de queda, desse peso que tu dizes da gravidade, mas há um lado de deslocação entre as causas e os efeitos, uma coisa estranha entre as causas e os efeitos. Quer dizer, o Vicente atira-se ao cão e quando provavelmente queria-se atirar ao irmão. Depois a Glória tem um gesto com o bebê, quer dizer, há uma deslocação em relação aos objetos da raiva, uma deslocação em relação a esses objetos, como quem diz, ou nós podemos dizer, não estás a bater onde deves, estás a bater ao lado. E portanto há essa coisa de estar ao lado, não é? E no fundo isso é irracional, não é? Isso há coisas inexplicáveis, quer dizer, mesmo essa a ideia da Glória naquela noite ter aquela aproximação com o Vicente, portanto o pai, não é? Com a boca, etc. Não posso dizer muito sobre isso, há aí um gesto, mas é um gesto possível, e gratuito, mas possível, e isso é desestabilizador, quer dizer, o facto de ser gratuito e de não contribuir para o avanço de nada, não é? Mas
quer dizer, transforma estas histórias, esta rede de possibilidades de histórias, não é? Num terreno minado por coisas inexplicáveis e buracos, verdadeiramente. É por isso que é preciso uma grande paciência para ver o filme, e sem desesperar, não é? Mas, ao mesmo tempo, há também a ideia de, e isso também vem do som, a ideia da afecção, afetar, perceber através da afecção, não é? O teu também, nos teus filmes também há isso. Me parece, en la que sentí mucha proximidad es que quería preguntarte, Manuela, porque en la forma de encuadrar cada situación y en la forma en que decidís empezar y terminar una secuencia o una escena, me parece que hay algo en lo que me siento muy próxima, un deliberado intención de no concretar ideas, porque me parece a mí que este tipo de cine como Gloria se sustrae a crear ideas, sino que va en otra dirección. Me parece a mí que en la forma en que está concebido el montaje de la película, cuando una idea porque las ideas, cuando uno viendo una película tiene una idea, en general, la mayor parte de las veces son preconceptos, son ideas fáciles casi. Y la película siempre por cómo está construida, nos sustrae de la idea. Y me parece que eso, que podría entenderse como elipsis, en realidad es una forma de concebir el cine que es evitar, obligar a no generar esas ideas, a salirse de esas ideas. Y entonces, cuando eso sucede, que creo que la película es muy exitosa en esa construcción, hace que uno piense en los objetos, piense en el tiempo de otra manera, que la percepción de las cosas, la percepción de los personajes es otra. No hay, la película todo el tiempo, por cómo ha sido montada, se sustrae a la causa-consecuencia cronológica que rápidamente el cine más clásico nos puede llevar. Y entonces, para mí esta película, como Gloria, me siento hermana, y con muchas otras películas, por supuesto, que andan por el mundo, son películas que nos obligan a desechar el desplazamiento cronológico y a pensar más en profundidad respecto del cuadro, ¿no? De cómo es concebida la película. No tanto con una cosa, después la otra, sino que nos obliga como a abismarnos en el cuadro. Quería saber, en el concepto de montaje, ¿cómo concebiste la película? Há esse movimento meu de recuo permanente desde o início, já desde a escrita, mas muito na montagem também, quer dizer, uma sensação de que o ecrã já está cheio antes de lá chegar o filme e que é preciso limpar, é preciso retirar mais do que pôr. É preciso um trabalho de retirar coisas, porque são as coisas que já estão feitas, o mundo que já está pensado e acabado, retirar isso e pôr alguma coisa que seja mais aberto, mais da ordem das possibilidades, mais aberto, não é? Abrir a imagem, porque o ecrã já está cheio de imagem antes de o filme lá chegar, não é? E onde escrevemos a página também do argumento. Portanto, há essa espécie de fúria
em relação a todas as ideias feitas, todas as coisas que já estão construídas à partida e que não nos podem obrigar a essas... Portanto, a completude disso leva-nos a fazer coisas incompletas, não é? Es regresar un poco de lo que dijo Lucrecia en la manera en que la película rechaza estas ideas, las preconcepciones de las cosas. Y hablando de la materialidad radical de la película, yo quiero preguntar si el cine no también es uno de estos materiales, no solamente las cosas en la película. Estoy pensando también de la historia del cine. Para mí es una película llena de no citaciones, sino cristalizaciones de la historia del cine. Hablar de Griffith es importante, hablar de Charles Laughton y la Nuit de la Chasseur, hablar de Mouchette, por supuesto, pero también en este momento en que la chica está moviendo la boca, yo pienso de los últimos minutos de la película de Nicolas Ray, el cine de Nicolas Ray, y cuando la chica dice te amo, así con la boca, y Robert Mitchum está muriendo, el vaquero en The Lusty Man. Entonces yo creo que también, y en cada ejemplo, la película está tomando estos modelos o estas ideas, por ejemplo, de Bresson, de los manos, y están poniéndolos opuestos de una manera diferente. Las manos que vemos son rotos, son ¿no? dañados, no pueden moverse, ¿no? Y el barco de la Nuit de la Chasseur está así al revés. Y en vez de Mouchette no podemos ver un cuerpo que va al agua y tampoco no es una niña, sino ¿no? este hombre. Entonces yo creo que hay una relación un poco contradictoria o contra, y una reinterpretación de la historia del cine en muchas maneras también. É verdade, cristalizações acho que é uma boa palavra para o encontro de situações de intensidade, não é? E de aglutinação, mas tem muito a ver também com, acho que posso dizer isso, não é? Um amor ao cinema mesmo, não é? Podemos passar às perguntas da audiência? Eu senti-me apaziguada no final de ver este filme. A ideia que me passou mais foi a ideia do tempo. Acho que o que é mais real no filme é o tempo em que as coisas acontecem. Cada fragmento do filme é uma espécie de memória já vivida, já acontecida, antes de ser vista. É por isso, acho que é por isso que ele é tão credível. Depois o som é mesmo uma coisa sensorial, que nos projeta em memórias. É uma ideia com que fiquei constantemente. Acho que a objetividade do filme provém de um conjunto de memórias e de sensações, em que realmente o som é muito importante. Eu acho que é um dos filmes que vi e que tenho em memória também, que está mais próximo da ideia de tempo que eu tenho, que poderia mesmo conseguir agarrar, e sem algum desconforto. Portanto, o filme dá-me uma perspectiva de tempo onde não me cria qualquer desconforto. Eu fiquei muito surpreendida que considero o seu filme agreste, porque ele é muito amável. Ele é muito amável e não é preciso paciência para olhar, porque há um movimento dos corpos permanente, um movimento dos corpos que se querem juntar, há um grande afeto permanente entre todas as personagens, inclusive os animais,
na cena que eu acho mais emblemática, de quando chega a Glória ao terraço, ao sótão, à procura do Mickey para lhe dar o leite, e termina numa espécie de trindade onde o gato se aninha nela. Essa talvez seja para mim o emblema do filme, no sentido em que ele dá a ver uma afetividade que não se exprime por palavras, claro, mas e acho que essa é a enorme força do filme, é esse gesto de desejo pelo encontro com o corpo do outro, e mesmo o abrir da boca da Glória exprime essa necessidade do calor do outro. Isso foi o que mais me impressionou e o que eu achei verdadeiramente belo no filme. Muito obrigada. Parabéns pelo filme. Eu senti-o demasiado agreste, mas queria-lhe fazer 2 ou 3 perguntas. Uma delas é que inicia o filme com não pessoas, quer dizer, aquele personagem da mãe que levava o Ivan. Outra pergunta é os nomes que escolheu. Ivan, que não é um nome habitual, não era habitual na nossa cultura. Glória, Sara, são comuns. Vicente, quer dizer, se para si teve um segundo significado. Eu tive muita dificuldade e acho que na sua primeira imagem retrata toda, eu não lhe chamo elipse, chamo-lhe a continuidade do som, mas a continuidade de ambiguidades e de rupturas. Foi assim que eu vi bastante. Achei maravilhosa uma coisa que eu descobri o cinema na minha adolescência, no Fugiu um Condenado à Morte, do Bresson, e trabalhou a matéria, tal como o Bresson trabalhou nos veios da madeira da porta da cela do Fugiu um Condenado à Morte. É a segunda vez que eu vejo trabalhar a beleza de uma madeira ou da pedra, daquelas mãos, ou do adrúpeto da paisagem que nos proporcionava, do rapazinho ir com a figura mais velha feminina e de repente haver aquelas zonas adrúpetas que terminou essa figura a procurar o corpo do Ivan também num adrúpeto de paisagem de uma violência atroz, em contraste com aquela outra ambiguidade da procura no meio dos ramos e dos sons que se ouvia e do quebrar, em contraste com a beleza maravilhosa daquelas árvores enormes seculares, quando faziam uma procura à la longue, parecia-me outra linguagem completamente cinematográfica. Quer dizer, eu achei que é a continuidade das ambiguidades e das fragmentações, e que isso é uma forma de arte. Muito obrigada. Talvez em relação a esta última intervenção. O problema de pensar como é que no cinema se pode figurar o sentido, dar forma e dar matéria, dar corpo ao sentido, é o alvo do nosso trabalho, é esse o nosso trabalho, é essa procura, não é? Aquilo a que eu cheguei neste filme foi de que não se pode ir diretamente àquilo que de que se quer falar. Tem que se ir através de outras coisas. Para tocar numa pessoa tem que ser através de um gato. Para dizer uma palavra tem que se dizer outra. Eu acho que é assim na vida também, mas pelo menos no cinema foi isso que tentei explorar. Uma parte disso em relação à corporização do sentido, como dar imagem ao sentido, não é? Como dar isso. Outro caminho, ou um caminho que também pensei, foi que a distância entre aquilo que se quer figurar e a imagem
é uma distância de várias possibilidades, quer dizer, não há nem, quer dizer, não há um esquema de representação que satisfaça a figuração do sentido, não é? Não há um esquema de representação que faça isso. É preciso mais alguma coisa para além da representação. Por exemplo, num livro, A Morte de Virgílio, nesse livro são narrados 17 dias do grande poeta Virgílio, que está num porto, no seu barco, e é acompanhado pelos barcos dos amigos. No fim desses 17 dias, no fim do romance, o poeta morre. Aquilo são os últimos 17 dias da vida dele. Morre. E o que nos é dito não é que ele morre, não é nenhuma metáfora, é alguma coisa que se distancia o suficiente para nos dar a possibilidade de pensar mais vividamente que ele morreu. E essa imagem é o que o Brock diz, escreve, é e o barco do grande poeta afastou-se, avançou na água e os barcos dos amigos não o puderam acompanhar. É isto que ele diz. Isto não é uma metáfora, isto não é, não sei que figura literária é, mas é digamos, uma maneira de falar, incluindo muitas coisas nesta morte, não é? Não falando apenas do episódio da morte, mas incluindo muitas coisas na figuração dessa morte. Isto é só um exemplo da tal deslocação, que é uma possibilidade, mas que corre muito o risco de ficar por ser conseguida, não é? Corre um pouco esse risco, esse trabalho. Outro pequeno pormenor dos nomes, não é? Por acaso, tem razão, há aqui os nomes. Por exemplo, há um momento numa taberna em que o irmão do Vicente, que se chama, não é? Alguém lhe pergunta como é que se chama. Ele responde, mas demora um bocado de tempo a responder e responde violentamente. E essa violência, para mim, o que eu imaginei é que lhe custa muito dizer mesmo o nome dele, não é? É Mauro. Ele diz Mauro. E esse Mauro é um nome que aparece com uma constelação de possibilidades de agressão, disto, com uma história, com tudo, não é? Uma cristalização, como diz o Aidan. Este filme não tem aquele tempo da duração, não é? Do tempo vivido, não tem isso. É muito... É tudo muito curto, muito entrecortado, não é? Muito subitamente cortado. Não tem... não procura aquele sublime de que o Aidan um dia destes falava. E se houver sublime, ele vem, digamos, pela experiência, acho eu, entre a imagem e o som, mas é um sublime moderno, é um sublime da imanência, não é? É um sublime do imediato, do contacto imediato. E, portanto, não tem aquela duração do tempo, por exemplo, tarkovskiano, etc. Não tem nada disso, não tem nada a ver, não é? Vamos a agradecer a Manuela Villegas, a Lucrecia Mateo y a Hernán.
Y regresamos mañana, el sábado y domingo, para ver las películas de Lucrecia Martel y también para ver 2 películas elegidas por Manuela Viegas y Lucrecia Martel. Entonces, por favor, mira el programa que está ahí y nos vemos pronto. Gracias.